seguinte, ele está falando, o Nils Christian, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que como que a gente faz para entender que em determinadas, que o crime, ele muda de sociedade para sociedade, né? Então, se ele muda de sociedade para sociedade, é porque o crime, a definição de crime, a concepção de crime é política. E se ela é política, a gente pode modificá-la, né? Não é natural o conceito de, né, um crime, não existe um crime natural, né? Os crimes são construções políticas, né? Então, o que a gente vai percebendo é que, historicamente, essas leis criminais, elas vão se modulando, né? Então, durante um período, não era guerra às drogas. Durante um período, era a criminalização da capoeira, era a criminalização das escolas de samba, era a criminalização dos terreiros, né? A gente, e acho que uma coisa importante, assim, é a gente, obviamente, os Estados Unidos, eles são os responsáveis por globalizar a guerra às drogas, né? Mas o Brasil consegue ser vanguarda no debate do proibicionismo, porque a gente estava lá em 1917 defendendo a criminalização da cannabis, com o argumento de que o uso dessa substância era uma vingança dos negros escravizados aos brancos brasileiros. Esse é o argumento que está presente no discurso do representante brasileiro, né, na Liga das Nações, e essa pesquisa é uma pesquisa de... Eu vou ver se eu acho aqui para eu citar direitinho, pera. Ai, gente, não vou achar, mas depois eu mando para vocês. Mas o livro é Fumo de Negro. É que eu tô querendo lembrar o nome da pesquisadora. Eu vou ver se eu acho aqui. Porque eu acho muito chato, não... achei. É da Luísa Saad, né? E ela vai falar nesse livro, no Fumo de Negro, sobre esse processo de criminalização da maconha no pós-abolição, né? Mas a gente tem, por exemplo, leis criminais no Rio de Janeiro que vão proibir o uso do pito do pango, que é a cannabis, mas não vão proibir a venda, o comércio, né? A gente vai ter criminalização do comércio de drogas já no século XX no Brasil. Então, como que isso acontece, né? Então, eu estou falando essa historinha assim para a gente vendo como as leis criminais, elas vão se, eu não sei se a palavra é modulando, mas elas vão se adaptando, se atualizando, né? Como mecanismos essenciais para a manutenção da nossa marginalização, né? Para a manutenção desse projeto, porque no Brasil é um projeto, né? O Roquete Pinto, ele dizia que ele queria chegar no século XX com 80% da população branca no Brasil, e era assim, 17% de, que eles chamavam de mulatos, né, de mestiços, 3% de negros e tem um indígena. Então, é um projeto político de extermínio mesmo, né? E como as leis criminais elas vão sendo adaptadas e atualizadas para manter esse controle e esse extermínio da população negra e indígena no Brasil, né? Então, a criminalização de determinadas substâncias, elas estão atreladas diretamente ao uso que populações negras e indígenas fazem dessas substâncias, né? A gente pode pensar a gente está falando aqui da maconha, mas a gente pode pensar, né? Se a gente for pensar ali na região do Oriente Médio, né? Da criminalização da papoula, enfim, de diversas outras substâncias, né? Como é que isso acontece? E o que eu acho mais interessante é que quando a gente vai pesquisar sobre, por exemplo, criminalização da maconha, né, os Estados Unidos, que foi um país que por muito tempo propagou esse discurso da criminalização da maconha, é o país que mais detém patentes sobre princípios ativos da maconha, né? E isso não é por acaso, né? Então, assim, pensar que a nação que mais vende o discurso que é preciso criminalizar essa substância foi a nação que durante todos esses anos se preocupou em patentear esses princípios ativos para poder fazer venda, né, pela indústria farmacêutica desses princípios ativos, né? Eles estavam fazendo estudo, pesquisa, para poder ganhar dinheiro. E agora que eles viram que tem vários benefícios em relação a isso, e que é um mercado bilionário, né, hoje não à toa eles são um dos países que tem mais avançado em legislações para legalizar essa substância, né? Então, como a gente vai percebendo assim que é uma luta política, né? A criminalização. Então a gente precisa pensar muito nessas dinâmicas criminais, né? Para que
como são pensadas e por que são pensadas as leis criminais, né? Então, como é criado esse sistema de justiça criminal que é tão verticalizado, né? O Niels Christie, ele estudou muito a política criminal russa. E nesse livro que eu citei dele, ele inclusive fala da relação de uma sociedade punitiva, como é a sociedade russa, né? Eles são o quarto país que mais encarcera no mundo, com o seu histórico de servidão, né? E aí isso me faz uma relação direta, a gente pensar os Estados Unidos, o Brasil, países com passados coloniais, né? E extremamente punitivistas, que têm sistemas de justiça criminal altamente verticalizados, né? Sem nenhuma relação com as comunidades. A gente já teve juiz de paz no Brasil que era civil, né? Se não me engano, na lei criminal de 1831, a primeira. E aí, quando teve já a primeira reforma, que eu acho que foi em 1840, se não me engano, essa figura sumiu, né, da lei criminal. Né? Então, tinha ali uma ideia de que um civil poderia mediar conflitos antes de acionar, né, o que depois se tornou a justiça criminal no Brasil, né, que ainda era ali um início. Né? Mas por que sai essa figura? Né? Porque tem luta política, né? Porque tem disputa para controlar e criminalizar determinados grupos sociais, né? Então, a política criminal é extremamente violenta, então eu considero que não dá para a gente pensar em derrubada, assim, do racismo, né? Em fim do racismo, se a gente não pensar nessas dinâmicas criminais, se a gente não abrir mão dessa necessidade de criminalizar pessoas, né? Impunir pessoas, né? Então eu sou super assim, Angela Davis, assim, sabe? Feminismo não carcerário, entendeu? Essa coisa de porque a gente não vai resolver as coisas dessa maneira, né? Até porque eu acho muito contraditório, sendo uma feminista negra, achar que punição vai resolver, porque são homens negros sendo punidos, né, gente? São homens negros e indígenas sendo punidos. Então, assim, se eu estou defendendo uma política punitivista, eu estou defendendo que os meus sejam punidos. Né? Então, para mim, uma das questões primordiais da construção do pensamento de mulheres negras é que a gente defende a gente defendendo a comunidade. Né? Acho que a grande chave aí da formulação de mulheres negras, sejam feministas, sejam as que não se reivindicam feministas, é compreender que a gente só vai se libertar quando a gente libertar a nossa comunidade. E isso envolve libertar... Nosso papo com os homens é outro. Né? Não significa que a gente não vai responsabilizar por reprodução do machismo, a gente vai fazer tudo isso. Mas a gente não vai fazer isso na justiça branca, entendeu? Na justiça burguesa, liberal, porque essa justiça serve para matar os nossos homens, né? Para punir os nossos homens. Então, a gente precisa pensar outras maneiras aí de construir sociedade, senão a gente está fortalecendo um sistema que, na verdade, está nos exterminando, né?